Cumprimento a todos, o meu nome é Débora Chutais Ramos e juntamente com a Jéssica Leles Coelho e com a Luísa Penido de Freitas Santos, orientadas pelo Dr. Carlos Magno Ramos, pediatra, elaboramos um caso clínico orientado para o primeiro Congresso Brasileiro de Cuidados ao Paciente Crítico, cujo título é A Síndrome de Bell em Paciente Pediátrico em Decorrência de Dengue Complicada, um relato de caso. Bom, o caso clínico consiste em CVP, 11 anos, do sexo feminino, sem comorbidades. Em junho de 2021, a paciente iniciou com um quadro de vômitos, dor epigástrica, cefaleia e algia generalizada, especialmente abdominal. Deu entrada na UPA no dia 22 de junho de 2021. Os sintomas eram vômitos, dor epigástrica, cefaleia e algia. Foi realizado o teste IgG, IgM e NSAG, reagentes para dengue. E no momento, a paciente apresentava plaquetopenia e leucopenia, uma plaquetopenia bem importante, de 39.000 plaquetas. Na admissão hospitalar, que ocorreu no dia seguinte, ocorreu piora da leucopenia e da plaquetopenia. As hemácias estavam de 4,3, hemoglobina de 12,3, os leucócitos totais de 1.500 e as plaquetas de 20.000. Então, a gente percebe uma piora na plaquetopenia da paciente. O sódio estava de 128, TTPA de 42 segundos e a ureia de 60. O PCR estava aumentado com 6 mg por litro, cálcio, creatinina, magnésio e potássio sem alterações. Além disso, vale ressaltar que o tempo de coagulação de sangramento estava dentro da normalidade. Nesse momento, a paciente iniciou o tratamento para dengue complicada, com bromoprida, dipirona, omeprazol, buscopan simples e o canaquion, além da reposição volêmica com soro fisiológico de 500 mg para 6 horas, além do soro glicosado 0,5 de 1.500 para 18 horas. Foi prescrito também um soro fisiológico de 0,9% com 500 ml, livre, se necessário. A paciente cursou com o início da síndrome de Bell no dia 24 de 6 de 2021. Pela manhã, ela estava em repouso do leito, consciente, orientada, sem alterações dos sinais vitais e sem queixas álgicas. Porém, no início da tarde, a paciente cursou com paralisia facial, com acentuado desvio para a esquerda e dor intensa na face. Ela se mostrava taquicárdica, com a pele fria e tremores. Nesse momento, o pediatra de plantão foi acionado e ele prescreveu diazepam com prednisona, além de monitorização e observação rigorosa dessa paciente. Sendo assim, os principais medicamentos que diferem da prescrição do dia anterior foi justamente o diazepam com 0,5 ml endovenoso agora e, se necessário, no caso de novas crises de paralisia facial. Além disso, foi iniciado um tramadol 500 mg endovenoso para o controle da dor e a prednisona 100 mg pela manhã e 15 mg à tarde para também o controle da paralisia. Nesse dia, as hemácias da paciente estavam de 4,8, os leucócitos totais de 3,200, que mostravam uma melhora na leucopenia da paciente. A gente realça aqui que o PCR ainda estava alto e as plaquetas, apesar de baixas, tiveram uma melhora. Aqui ela inicia com uma alteração das enzimas hepáticas de TGO e TGP, o que é esperado para um quadro de dengue complicado. No dia 25 do 6, a criança se mostrava consciente e calma. Tinha um leve edema em região facial ocular direita e estava hipocorada, apesar de normotensa, normocárdica e afebril. No início da tarde, ela teve um novo episódio de paralisia facial, de síndrome de Bell. Foi tratada da mesma forma, com o diazepam e com a prednisona, além do tramal, para dor. E nesse dia, os exames da paciente se mostravam com hemácias de 4,82, os leucócitos tiveram uma melhora de 4,600, hemoglobina de 13,4 e as plaquetas continuavam em melhora.
Os outros exames não mostravam alteração, exceto o TGO e TGP, que continuavam aumentados, mas dentro do esperado para um caso de dengue. No dia 26, ela teve uma alta em decorrência da melhora dos parâmetros da dengue. Foi mandada para casa com uma receita de prednisona de 5 miligramas, um total de 25 miligramas ao dia, omeprazol, bromoprida, buscopan composto e ciclobenzaprina. Acontece que à noite, no mesmo dia da alta, ela chegou de ambulância na unidade hospitalar, queixando dor em região da mandíbula. O médico pediatra de plantão prescreveu diazepam, dipirona, bromoprida, prednisolona, tramal e omeprazol, além de soro fisiológico. Lembrando que o diazepam e a prednisolona aqui tinham o propósito de tratar a nova crise de paralisia facial. Do dia 27 a 28, a paciente se mostrava sem queixas, com manutenção da medicação e sem novas crises da paralisia de Bell. Manteve um soro para manutenção do acesso. No dia 29, também se manteve sem queixas, com a manutenção da medicação e teve resultado de alguns exames. A gente percebe uma melhora importante dos parâmetros de avaliação da dengue, com ureia, creatinina sem alterações, o TGO e o TGP se mantiveram alto e as plaquetas tiveram uma melhora considerável, considerando que agora já tem 280 mil plaquetas. O tempo de coagulação, de sangramento e o TTPA dentro da normalidade, apesar do PCR continuar alto. Nesse momento, no dia 30/6, ela teve uma segunda alta. Ela se mostrava calma, consciência e sem queixas álgicas. Teve alta, então, com prednisona, omeprazol e cataflão, além de encaminhamento para neurologista. Agradeço a participação e agora eu passo a palavra para a Luísa Penido, para ela falar um pouco a respeito da parte teórica da dengue e a síndrome de Bell como sua complicação. Obrigada, Débora. Meu nome é Luísa Penedo e darei continuidade à apresentação e falarei um pouco sobre a dengue e também sobre a síndrome de Bell. Em relação à dengue, ela é uma arbovirose transmitida pelo mosquito Aedes aegypti e cursa com sintomas abruptos como febre, cefaleia, astenia, mialgia, além de sintomas como vômitos, náuseas, petequias e também sangramentos. Além disso, a dengue é uma condição que geralmente cursa com leucopenia e plaquetopenia progressivas. Em relação à dengue complicada, que é o caso da nossa paciente, é uma condição médica de emergência que cursa com sintomas clássicos de dengue, já relatados anteriormente, além de possíveis alterações neurológicas. Entretanto, apesar do vírus da dengue não ser considerado um vírus neurotrópico, são crescentes os casos descritos na literatura de pacientes com dengue que cursam com neuropatias. Em relação ao diagnóstico da dengue, ele é feito por meio da sintomatologia, além do teste de PCR. Além disso, na abordagem inicial do paciente com dengue, é fundamental que seja realizado um hemograma, uma vez que, como já dito anteriormente, a dengue é uma condição que geralmente cursa com leucopenia e plaquetopenia progressivas e, portanto, existe o risco de sangramento. Em relação ao tratamento da dengue, ele é feito por meio de sintomáticos, que para a nossa paciente foi prescrito analgésicos e também antieméticos, e também é feito por meio da reposição volêmica vigorosa. Para a nossa paciente foi feito soro fisiológico 0,9%, 20 ml por quilo por hora. Além disso, para a nossa paciente foi prescrito o canaquion, que é uma solução injetável intramuscular de vitamina K1 sintética e, portanto, foi administrado para evitar o risco de sangramento. Já em relação à síndrome de Bell, é uma alteração neurológica rara que cursa com fraqueza muscular de hemiface, além de queda da sobrancelha e do ângulo da boca e perda da prega nasolabial ipsilateral. Além disso, o paciente pode
cursar com dor ao redor das orelhas e também na região da mandíbula. A síndrome de Bell é uma complicação rara de dengue, sendo que existem apenas 14 casos relatados na literatura dessa associação, sendo que o nosso caso é o 15º caso a ser relatado. Como podemos ver na imagem, e como já dito anteriormente, a síndrome de Bell é uma condição que cursa com paralisia da musculatura de hemiface, queda da sobrancelha e do ângulo da boca, além de perda da prega nasolabial ipsilateral. Em relação ao diagnóstico de síndrome de Bell, é um diagnóstico de exclusão sugerido pela história e também pelo exame clínico do paciente, e sua patogenia não é bem esclarecida, sendo que pode ter relação com efeitos sistêmicos e imunomediados de infecções, hemorragias, coagulopatias, vazamento de plasma para os espaços serosos, além de liberação de substâncias tóxicas e distúrbios metabólicos. Já em relação ao tratamento da síndrome de Bell, estudos randomizados comprovam que a administração precoce de esteroides melhora o desfecho dos pacientes afetados por essa condição. Portanto, para a nossa paciente em questão, foi prescrito diazepam e também prednisona. Portanto, podemos concluir que é fundamental o reconhecimento da dengue complicada e da síndrome de Bell como sua possível complicação. Dessa forma, o tratamento precoce é fundamental para uma recuperação satisfatória do paciente e também para a diminuição de possíveis morbimortalidades relacionadas. Essas são as nossas referências. Gostaria, primeiramente, de agradecer ao nosso orientador pela ajuda no caso, pela orientação e pela ciência, o Dr. Carlos Magno Ramos. E muito obrigada a todos pela atenção.